Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Vinícius, eu sou graduado e pós-graduado em Engenharia Civil e hoje estou aqui para ministrar o curso básico, de materiais de construção civil. Vamos para o primeiro slide aqui, que é a apresentação do curso. Então, o estudo dos materiais de construção civil, ele consiste em você conhecer, as suas matérias-primas, que estão ali à disposição, que estão ali no meio ambiente, na natureza, para você usá-las da melhor forma possível. Conhecer também a fabricação, ou o seu processamento, que é a maneira de se obter o produto, e as suas características, né? Conhecimento aí pelo menos das principais, em se tratando de um curso básico, propriedades físicas, químicas e mecânicas, que geralmente são obtidas em ensaios de laboratório. Com isso, os materiais terão os seus empregos indicados aí pelo uso das tecnologias de aplicação. Então, daqui já dá para ter uma noção, da importância que é esse estudo, para você pegar o que está na natureza, na sua essência natural, e trabalhar, utilizar cada uma dessas matérias da melhor forma possível, de acordo com a necessidade de aplicação, que é muito vasta aí se tratando de construção civil. No próximo slide aí vamos falar um pouco sobre a introdução e aqui especificamente sobre a importância do estudo, que é uma habilidade essencialmente prática, onde se estuda os diversos materiais utilizados em engenharia, a sua obtenção, propriedades, técnicas de utilização, como a gente já bem falou no slide anterior. Mas qual que é a finalidade, A finalidade desse estudo a gente já falou também, é desenvolver aí novas técnicas de emprego, não só novas técnicas, mas apurar as que já, as que já existem e controlá-las também, Pesquisar novos materiais que atendam o desenvolvimento dos processos construtivos. E aí, obviamente, que as novas aplicações, dos materiais vão depender da descoberta de novas propriedades desses materiais. E aí, com o auxílio de laboratório, parte dessa disciplina, desse estudo. Bom, agora, próximo tópico aí da introdução, sistema de unidade e suas grandezas. Sistema de unidade é o conjunto de medidas, para grandezas físicas que existe com o intuito de padronizar, adequar e unificar tais medidas em todo o mundo. Então, basicamente, uma forma aí padronizada, de você conseguir medir, de você quantificar fisicamente aquele determinado material, aquela determinada matéria-prima. Abreviado pela sigla SI, é o conjunto de unidades de medidas correspondentes às grandezas físicas fundamentais e suas derivações, como, por exemplo, aí o comprimento, Você se mede o comprimento em metro, o tempo, pode se medir em segundo, em minutos, em hora, mas que todos têm uma relação proporcional entre elas e padronizada. A massa em quilogramas, a corrente elétrica ampere, enfim, Kelvin, você mede a temperatura termodinâmica, quantidade de matéria, mol. E aqui no próximo slide eu trouxe um quadro, um quadro contendo a maioria das grandezas, as suas unidades, o símbolo padrão que se usa e a definição moderna de cada uma delas. Agora um pouco sobre os materiais e as suas propriedades. As propriedades que caracterizam os materiais são as respostas que eles oferecem quando são estimulados por um fenômeno físico, químico ou outros, no caso de uma ação mecânica, ação térmica ou ação elétrica para um fenômeno físico.
E no caso do fenômeno químico, ataque por ácido, radiação, enfim. Também são propriedades, características e próprias dos materiais, outras respostas ou aspectos, independentemente de haver estímulo, né? Como, por exemplo, o seu peso, o seu volume, a sua durabilidade, também entre outros. E tudo isso vai acabar dependendo aí da microestrutura e do processo de fabricação desse material. E aqui a primeira propriedade, né, que vai ser estudada, que vai ser ministrada aqui no nosso curso básico, que é ligações químicas. Bom, basicamente os átomos eles se combinam por meio de ligações químicas, a fim aí de formar os materiais adotando uma configuração eletrônica estável, compartilhando seus elétrons entre si. A maioria das propriedades dos materiais depende, né, da geometria dos arranjos atômicos e das interações existentes entre átomos e moléculas. Bom, então aqui nós vamos encontrar as ligações primárias, que são as ligações fortes, né, somente rompidas em temperaturas acima de 700 graus Celsius. São elas iônica, né, covalente e metálica, e as ligações secundárias, que são as mais fracas, e também chamadas de ligações de Van der Waals, estando sujeitas ao rompimento abaixo da temperatura de 0 graus. Agora, com relação à classificação dos materiais, os materiais sólidos têm sido agrupados em 3 classificações básicas, mais notadamente cerâmicos, poliméricos e metálicos. Essa classificação ela ocorre em função da composição química e do comportamento geral apresentado. Embora existam alguns materiais de comportamento intermediário. Então, sobre os cerâmicos, né? São os grupos de materiais formados, em sua maioria por ligações iônicas e covalentes, tem um alto ponto de fusão e ebulição, elevada dureza, alta fragilidade, alta densidade e, em geral, são isolantes térmicos e elétricos. Alguns exemplos: pedras, né, que são as rochas, as areias, o cimento, o vidro, o gesso e os materiais argilosos, como as telhas, as manilhas, os tijolos de barro, azulejos e peças sanitárias. Bom, agora os poliméricos, né, são os materiais orgânicos formados por ligações mistas, onde predominam os covalentes entre as moléculas e as ligações secundárias intermoleculares. São materiais em geral dúteis, lembrando aí que a ductilidade é a capacidade que esse material tem, né, de sofrer deformação. Outras características, né, de baixa temperatura de fusão, baixa dureza, baixa densidade e fraca resistência mecânica, sendo isolantes térmicos e elétricos predominantemente. Por exemplo, materiais plásticos, né, as tintas, as fórmicas, o isopor, a borracha, o asfalto e os adesivos. E por último, os metálicos, né, que são os materiais aí formados por ligações predominantemente metálicas. Então, eles são sólidos, né, algumas características, novamente, sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, né, que é líquido, e conduzem a corrente elétrica e o calor, são dúteis, maleáveis e geralmente de baixa dureza, exceto o aço e o titânio. Dei uma corrigida aqui no slide, então, terceiro tópico aí, né, agora está correto. Alguns exemplos aí dos metálicos, que é o cobre, o alumínio, o chumbo e as ligações metálicas, aço, bronze, latão. São alguns exemplos aí, né? Vamos para o próximo slide. Então, antes de falar da propriedade física, vamos falar um pouco, né, dos compósitos que constituem um grupo de materiais de composição diversificada e de recente estudo para as novas tecnologias de aplicação. Então, eles resultam da combinação de 2 ou mais materiais
cada qual com suas propriedades características, mas cuja combinação resultará em um material de características superiores às de cada componente. As propriedades notáveis dos compósitos, elas são alcançadas embutindo inclusões, fibras ou partículas, de uma substância em uma matriz hospedeira de outra substância, de modo a obter-se uma combinação sinérgica, que é o esforço, coordenado de vários órgãos na realização de uma função única. Então, concreto, a argamassa, o cimento, amianto, o papel, os plásticos misturados com fibra de vidro e fibra de carbono, a madeira natural e as transformadas, que são compensado e aglomerado, entre muitos outros materiais, são alguns exemplos. Bom, e agora sim, sobre a propriedade física. O que é a propriedade física? Elas caracterizam numericamente, quantitativamente, as propriedades. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Dos materiais, porém, é preciso observar que consistem em propriedades características de materiais e propriedades características de peças ou corpos produzidos com esses materiais. Então, as primeiras são características que não dependem da massa, características intensivas, como a densidade, e as outras são características que dependem da massa de material, características extensivas, assim como o volume depende da extensão ou do tamanho da peça. Ou seja, as intensivas, elas, cada material vai ter a sua, pelo menos a sua média, a sua densidade média, por exemplo. Já as extensivas, cada porção daquele determinado material vai ter uma diferente. Claramente, se você separa 4, 5 porções diferentes de um mesmo material, cada porção vai ter um volume diferente. Vamos para o próximo slide. A primeira propriedade física, que é a massa unitária e o peso unitário. Então, a massa unitária consiste basicamente na relação entre a massa de uma determinada quantidade desse material e o volume aparente ocupado por essas massas. Então, se você tem uma lata de tinta vazia aí, por exemplo, de 10 litros, para facilitar o cálculo, você enche ela, por exemplo, de brita, e aí você pesa, essa massa de brita, sem a lata, e aí você vai ter o peso, que vai acusar ali na balança, numericamente, e o volume vai ser exatamente o volume da lata. Então, o volume, nesse caso, o volume é facilmente obtido. Mesmo que entre os grãos de brita haja espaço vazio,
a gente vai considerar o volume aparente, nesse caso, de massa unitária. E no caso aqui do peso unitário, assim como a massa unitária depende da massa, o peso unitário depende do peso, mudando aí basicamente a unidade, né? Se lá na massa unitária, deixa eu voltar lá, a gente tinha, por exemplo, grama, né? Grama por centímetro cúbico, quilo por centímetro cúbico. Aqui a gente vai ter quilograma-força, que é a unidade de peso, por centímetro cúbico. E aí, para o mesmo material, quanto menor for o tamanho do grão, material mais fino, maior será o peso unitário. Os dois, o peso unitário e o volume aparente, eles são inversamente proporcionais na equação, né? É uma equação de divisão, então, quanto maior for um, menor é o outro. Então, se o volume diminui, o peso aumenta. Uma relação inversa, né? O próximo slide. Bom, então aqui vamos falar um pouco de massa, peso específico e densidade. A massa específica de um material ela é definida com relação entre a massa de uma determinada quantidade desse material e o volume real. Bom, então aqui a gente já não está falando mais de massa e peso unitário, está falando de peso específico, em massa específica. Nesse caso aqui, o raciocínio é o mesmo, porém, a obtenção do volume ela deve ser mais fidedigna, né? É realmente o volume real desse material. Dá para perceber nessa ilustração, né, que aqui ele está considerando só mesmo o volume do material, né? Já no slide anterior, deixa eu voltar lá no unitário, aqui ele está considerando o volume de todo o espaço que é ocupado pelo material. Então, aqui ele considera só o volume do material, então o volume real. Isso é tranquilo, tá? É tranquilo de aferir esse volume real. Se você tiver dois recipientes, né, com marcação volumétrica, você enche um com água, você enche um com esse material granular, por exemplo, a brita. E aí você despeja, né, a água nesse outro copo, nesse outro recipiente contendo esse material granular, até a última medição aí, né? Por exemplo, se for recipientes aí de 1 litro, você vai encher até completar o litro. E aí depois você olha no outro recipiente que tinha água, quanto de água precisou de sair, né, em ml, né, para completar o litro do outro recipiente que tinha já o material granular. E aí depois você faz uma subtração, né, do que saiu do recipiente com água e do que já tinha do material granular, você consegue ter esse valor do volume real. Agora, especificamente sobre a massa específica de um material, né, ela é definida com relação entre a massa de um determinado material e a quantidade, né, e o volume real, que é o que a gente acabou de explicar. Unidades aí, por exemplo, grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro quadrado ou quilograma por litro. No caso, o peso específico, da mesma forma, né? Só muda aí a unidade, né? Em vez de ser massa por volume real, é o peso por volume real. E agora, né, sobre a densidade de um material, a densidade é a relação entre a massa de uma determinada quantidade de material e a massa de igual volume de água. E aí, por ser uma relação entre duas massas, né, massa em cima e massa embaixo, corta as unidades, né, e vira uma unidade adimensional. Na verdade, uma unidade não, uma relação adimensional, que não tem medida nem unidade de medida, né? E tem o mesmo valor em qualquer sistema de unidade. Bom, agora vamos, né, falar sobre a dilatação, que é outra propriedade física. Então, a dilatação térmica ela ocorre praticamente com todos os materiais, né, e corresponde
ao aumento de volume em função do aumento da temperatura. Bom, e aí alguns materiais eles vão ser mais sensíveis, alterando mais o seu volume com pouca variação de temperatura, como é o caso do mercúrio, enquanto que do outro lado, né, em outros materiais, esse fenômeno tem uma menor influência prática, né? Como é o caso aí dos materiais metálicos, né, com relação ao mercúrio, onde a dilatação ele é muito importante. E a identificação, né, a identificação numérica, né, quantitativa desse fenômeno, ela fez-se pelo coeficiente de dilatação do material, que é o último tópico aí do slide, que é um número, né, que caracteriza a capacidade de uma peça construída aí, né, com determinado material em alterar suas dimensões quando submetida a uma temperatura diferente daquela em que ela já se encontra em um estado natural. Aqui a gente abordou um exemplo, né? Então, se a barra de um material metálico é um exemplo esquemático, então se essa barra que tem o comprimento L1, ao se encontrar na temperatura T1 e ela tem um comprimento L2 ao se encontrar, né, numa outra temperatura, temperatura T2, então define-se o coeficiente de dilatação linear desse material, que compõe a barra, onde a única dimensão considerável é o seu comprimento. Não que ele não dilate também a bitola, né, a largura da barra, mas para fins práticos deve-se considerar apenas o comprimento dessa barra e desconsiderar, né, uma variação muito pequena, a outra dimensão. Bom, e essa equação ela representa muito bem tudo aquilo que nós falamos sobre dilatação térmica. Então, o coeficiente de dilatação térmica é a relação, né, entre a variação do comprimento da barra, que é L2 menos L1, sobre a variação da temperatura, né, do ambiente, que é T2 menos T1. Bom, então para não ficar muito cansativo, né, a gente vai finalizar a primeira aula aqui desse slide. E a partir da próxima aula, em aula 2, a gente retoma a partir do slide condutividade térmica, que é outra propriedade física, tá bom? Então até lá e valeu! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!